Mas enfim, sem mais delongas, vamos logo ao programa e agora com uma convidada mais do que especial, né? Ela que já participou do programa e agora ela vem de vez em quando e nas horas ruins também tá se mostrando presente aqui, né? Renata Saporito, de novo no Semana Tricolor. Renatinha, que balbúrdia esse São Paulo, hein? Dá sua introdução aí do que a gente vai falar hoje. Tanta coisa, né? Tanta coisa, mas dá a sua... Não sabe nem por onde começar. Ah, mas vai começar. Começa aí, fala pra gente. Bem-vinda. Obrigada, Perrone e Marcão, é um prazer estar aqui com vocês. Depois de um bom tempo juntos, né? A gente se separou, mas estamos juntos agora, então, em prol do São Paulo Futebol Clube Foi sempre. uma separação tipo Júlio Casares e Mária Casares, né? Não separou direito, né? Que situação, meu Deus do céu, né? De pensar que ela era um dos nomes, a possível candidata, né, à presidência do clube. Olha que loucura, olha aonde a gente foi parar. Um abraço para todo o tricolor. Eu acho que é nessa hora que a gente tem que estar junto, mais do que nunca. Se unir, eu acho que o recado do Luciano ontem está dado. O Luiz Gustavo já tinha dado o recado, saíram com ele, e o Luciano ontem acabou falando o que a gente já sabia, mas eu acho que ele pediu o apoio do torcedor, é importante para o torcedor ter real, né, saber a real, de verdade, o que está acontecendo lá dentro, que é exatamente isso, um ano muito difícil, se não for um dos mais na história do clube, e eu acho que é o pior momento, né, da história, com certeza, de longe, infelizmente. Eu tenho 53 anos, vou fazer 54 e nunca vi o São Paulo na situação que São Paulo tá. Marcão, bem-vindo, Marcão. 2026 promete, hein, meu amigo? Ano de fortes emoções, Perrone. Você tava comentando o jogo, né? Esse jogo do último domingo, uma estreia lamentável e preocupante do São Paulo Futebol Clube, né? Marcão, dá a tua palavra aí sobre o que você viu nesse domingo e o que você não viu e o que você procura ver. Bom, primeiro, feliz ano novo para todo mundo, apesar dos casares, né? Não apesar dos pesares, apesar dos casares. Mas o negócio é o seguinte, Perrone, ontem o jogo do São Paulo foi extremamente, vou te falar, displicente, na minha opinião. Tudo bem que tem todo um contexto ali de salário atrasado, eu acho que o jogador, aliás, nenhum funcionário, nenhum assalariado vai trabalhar 100% se tiver com seus vencimentos atrasados. Então, pega o primeiro gol do Mirassol, por exemplo, o Daniel Borges, lateral direito dos caras. O cara sai da lateral direita, avança o campo inteiro, sabe? Não tem, o São Paulo com 3 volantes não tem um combate no cara. O primeiro combate vai ser ali do Nicolas na entrada da grande área, praticamente, a bola sobra pro Shailon, ele acaba finalizando, a bola bate na trave e depois na sequência o Mugni faz esse 1-0. Então, esse pra mim é o retrato do São Paulo como um todo. O São Paulo ontem, defensivamente, com 3 zagueiros e 3 volantes, dando o espaço que deu pro Mirassol, e ofensivamente também um time extremamente sem criação nenhuma, né? Pouco criativo e também inoperante praticamente em relação às finalizações. Apesar do Ferreirinha no segundo tempo ter entrado lá e ter mudado o cenário. Eu acho que o Crespo ele poderia pensar na possibilidade também de abrir mão desse 3-5-2, né, ter o Luca e o Ferreirinha, por exemplo, pelos lados, depois quando o Lucas Moura tiver à disposição também ser esse articulador no lugar do Marcos Antônio. Eu acho que puxar o Marcos Antônio para jogar na dele como segundo volante, já que para mim é um dos melhores segundos volantes do país em atividade aqui. Então ter um segundo volante nota 8,5 na dele, jogando por mais que o Lucas Moura não seja um meio articulador, mas ter essa característica de tentar sair costurando pelo meio como ele faz sabiamente, e ter os dois jogadores ali de drible e velocidade pelo lado pode ser uma alternativa também, porque ontem o que eu vi, Perrone, sinceramente, foi mais do mesmo vindo de 2025. Eu até postei, né? 19/10/2025, São Paulo perdeu o Mirassol de 3-0. E assim, praticamente do mesmo jeito, da mesma forma, sem agressividade. São Paulo ontem não teve uma chance clara de gol. Um time apático, acho que é o retrato do que o clube vive, a instituição vive, né? E assim, sinceramente concordo muito com você, Marcão, em relação às escolhas do Crespo. Eu acho que existe uma teimosia em relação ao esquema tático, em relação até a alguns jogadores, algumas peças. Dá pra mudar, dá pra melhorar. E se a gente parar pra pensar, hoje ele tem jogadores à disposição que em outubro do ano passado ele não tinha, mas ele tem que começar a colocar pra jogar. Porque, infelizmente, você vai ter que jogar no sacrifício, não tem como. São Paulo não tem um diferencial. Tirando o Marcos Antônio, se a gente parar, para analisar jogador por jogador. É um diferencial assim. Mas foi um diferencial da gente ano passado. Né? O Alisson não vive um bom momento, já faz tempo, já não é de agora. São muitos problemas. E lógico que começa a respingar no Crespo agora. Ainda mais depois que o empresário do Caleri é Caleri, Ferreirinha e... Tem mais um lá, Ferrarese? Ferrarese, acho que sim. Aí ele foi uma indireta pro Crespo e todo mundo percebeu, né? Então acho que as coisas agora começam a mudar também pro treinador, pode sobrar para ele. Com certeza. Eu tive em Mirassol, né? Fui 7h30 da manhã de domingo, cheguei Meus lá. Pêsames. Cara, parabéns pra você, guerreiro. Não, tinha que ir. Esse é o primeiro jogo, tá certo, até porque depois... Quinta-feira eu vou. Depois você chegou quando lá, em Mirassol, Perrone? Então, eu cheguei no domingo mesmo, por volta das 2h30 da tarde. Ah, então não deu pra você conhecer a cidade, eu ia falar pra você citar os principais pontos turísticos de Mirassol. Você conhece bem, né, Marcão? Conhece? Nunca fui. Mas deve ter a Casa da Luz Vermelha, toda a cidade do interior tem, perto da igreja.
Não, mas eu conheci lá o torresmo lá do famoso, lá na frente do estádio, comi um torresminho lá com os caras na frente da cidade. Aliás, muita gente com a camisa do Mirassol e São Paulina. Por quê? Porque o Mirassol, ele fez uma coisa simples, ele fez um carnê, ele já faz há alguns anos, mas ele fez o carnê do ano inteiro para você ir em todos os jogos no ano e o carnê inteiro tá lotado. E muito São Paulino, que também torce por Mirassol lá, tem esse carnê. E aí eles compraram e eles têm que ir ou com uma camisa neutra ou com camisa do Mirassol. Então eu fui abordado por um monte de gente com a camisa do Mirassol que falou que era São Paulino, que seguiu o blog, que seguiu o Semana Tricolor, etc. Mas que estava indo na torcida deles lá. E alguns até falando, poxa, eu tô indo, mas eu tava querendo ir na torcida do São Paulo, porque hoje, neste momento, para eles, era melhor o São Paulo melhorar do que o Mirassol. O Mirassol... ele trocou 14 jogadores. 14 jogadores. O jogo... Titulares mesmo, só 4, né, Perrone? Sim, mas 4 titulares de 11... Quase 40%, né? Pô, é bastante. Sim. Outra coisa... Mas São Paulo é o oposto do Mirassol hoje. Sim, em vários sentidos. O oposto do Mirassol. Né? E o jogo foi 8h30 da noite, não estava frio, choveu até um pouquinho antes do intervalo, entendeu? Então não tem muita desculpa. Falando só de dentro de campo, para mim... A minha sensação, primeiro, a escalação. Gente, eu não quero fritar técnico, essas coisas todas. Mas, pô, se você tem um Danielzinho que jogou quase todos os jogos do Mirassol no ano passado, conhece o estádio, conhece o jogo lá, por que não põe pra estrear logo de uma vez? A única coisa que faz a gente parar pra pensar é se de repente o cara não tava 100%. Eu não sei, porque eu também concordo. Acabou de chegar, aí acabou de chegar, você vai tirar um jogador, né, que foi titular no passado pra colocar um cara que acabou de chegar, sei lá, não sei, não dá pra entender. Eu acho que é mais a questão do desentrosamento, assim como a Renata falou, é um cara que acabou de chegar. Então, quando você começa uma temporada, tudo bem que pra mim, junto do Ferreirinho, o Danielzinho fez um bom segundo tempo. Acho que eles foram os responsáveis ali pelas principais jogadas do São Paulo. Mas talvez acho que o Crespo tenha pensado na possibilidade, não da hierarquia, né? Porque todo respeito aos jogadores que hoje vestem a camisa do São Paulo, mas um monte de cabeça de bagre, tirando o Marcos Antônio. Se você pegar Alisson, Bobadilha, Pablo Maia, quem que você quiser escalar ali, nenhum deles pode ficar de base, pode fazer bico, porque perdeu a titularidade pro Danielzinho. Mas pra mim, eu acho que num primeiro momento, o Crespo ele não coloca ele no time titular por causa do desentrosamento. Talvez, acho que tenha sido isso, Perrone. Então. E agora, além do Danielzinho... Cara, o Caleri e o Lucas, eles vão ser a nossa esperança no ano. Pra mim, foi muito frustrante o Caleri não ir. Diziam que tava voando no treino. Não sei se vocês ouviram falar isso. Me disseram que tava todo mundo à disposição. Pois é. Me estranha muito o Caleri não ir. E me estranha muito o Lucas tá no segundo tempo. É ritmo de jogo. Mas, gente, até quando é que o Lucas vai voltar a jogar? Quando que a gente vai ter um departamento médico em que a gente possa confiar, em que a gente possa ficar tranquilo? É um vai e vem de jogador. O Marcos Antônio no passado também, quantas vezes ele foi e voltou, o próprio Lucas. Cara, mais de 70, né? Foram 70, pelo menos, passagens lesões, pelo departamento médico, lesões. Cara, é inadmissível. E o outro também, Arboleda. Mal. Por que o Arboleda não foi? Mas tá todo mundo mal. Tava no banco, posso falar? Então, mas por que ele não foi jogar? Porque ele demorou pra se reapresentar. Mas e por quê? Porque ele tá com o salário atrasado, ele tem o direito de demorar pra se reapresentar? Não, mas assim, eu entendo, porque assim, eu entendo também salário atrasado. Não, mas você dá titularidade pra alguém que, sei lá, de repente faltou 3, né, em 3 oportunidades da semana pra poder treinar. Você, tipo, tira alguém do time titular que tá treinando a semana inteira pra colocar um cara que demorou pra se reapresentar, eu acho que aí você começa a perder o elenco. Mas, gente, vamos lá. Ele jogou ontem com o Alan Franco, o Sabino e o Ferrarese. Quem tá bem? Nenhum. Nem o Arboleda. Que bom que o Dória chegou. Paulo, desde o ano passado, tá tomando muito gol. Exata. Não, pra mim, o pior problema é a defesa do São Paulo. Cara, infelizmente. Aliás, 3 volantes e 3 zagueiros. O São Paulo tomar a quantidade de gols que tem tomado. Por isso que eu tô falando. Nossa. Insistir com 3-5-2, que o Crespo tá teimando, né? Porque isso é uma teimosia. Na minha opinião, tem mostrado uma falta de repertório tremendo. Seria o retrato do ano passado com o Zubeldia, por exemplo? Era o 4-2-3-1 que ele insistia com o Luciano de meia, metia o Ferrarese de lateral direito, metia a Cédric Soares de ponta. Então, acho que assim, o treinador, de uma forma geral, tem que detectar o que está errado e dentro das possibilidades, mesmo dentro das limitações que o São Paulo hoje tem, ele tem opções para mudar. É que nem eu tô falando. Eu jogaria hoje, Perrone, sacaria, por exemplo, um dos zagueiros, que para mim o Ferrarese é o pior de todos. Todo jogo ele entrega paçoca, é brincadeira. Eu jogaria com Arboleda ou Alan Franco, junto com o Sabino ali, escolhe dos 3 ali, você escolhe 2. Tem ainda Tolói, vai ter o Dória. O Tolói também é um a menos, né? Vamos ser sinceros, do que ele mostrou no ano passado. Trouxe. Exato. Tem tanto jogador que você entende, você se pergunta, cara, por quê? Mas, enfim, voltando à relação ali de titulares, eu acho que o Ferreirinha, jogando como ponta ou aquele ala
mais jogando numa linha de 4 defensiva, como jogava no 4-2-3-1, com esses 3 ali antes do centroavante, sendo o Ferreirinha pela esquerda, o Luca pela direita, sei lá, o Lucas Moura centralizado, e tendo 2 volantes ali por trás. Acho que poderia ser a melhor possibilidade, já que a gente não tem um meio de campo criativo, você teria essa criação, pelo menos pelos lados ali, com velocidade e jogada individual. E aí os laterais poderia ser até o Cédric pode quatro, ficar na linha de 4, beleza, porque ele, fora dessa linha de 4, ele é horroroso. Concordo plenamente. Horrível. E aí no lado esquerdo, você pode colocar o Enzo Dias, que tá voltando. Ou o próprio Wendel também, não sei. O próprio Wendel. Meu irmão escalou um time aqui que eu gostei bastante. O teu irmão, hein? Tá com a gente. Vamos falar da escalação do teu irmão. Eu acho que é tão simples, né? Eu acho que é muito do que vocês estão falando. Rafael, ele vai no quê? Num 4-4-2 ou ele vai num 4-2-3-1? 4-4-2. Rafael, Maica Arboleda, Alan Franco, Wendel, Danielzinho, Pablo Maia, Marcos Antônio, Lucas, Luca, o Ferreira e Caleri. O que eu questiono é o seguinte, a gente tinha tudo, lógico que a gente pegou, vamos falar, a gente já tá ruim. A gente já tá ruim de tudo. A gente pegou o pior adversário na pior situação, que é fora de casa o Mirassol. Porque nunca vai ter um clássico logo na primeira rodada. Então, quem a gente poderia pegar de pior? Eu acho que é o Mirassol fora de casa. Então já teríamos assim um resultado negativo à vista. Porque o Mirassol tá invicto no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista na casa deles. Já era pedreira. Cara, por que não vai com um time mais compacto, mais ou menos esse time aí, entendeu? Um pouco mais compacto. É que você não tem todo mundo à disposição também. Você não tem Lucas, você não tem Caleri. Agora o Luca e o Ferreirinha poderiam ter começado jogando, o Danielzinho poderia ter começado jogando. Então, assim, acho. É o que ele tem de melhor hoje, sem esses caras que são diferentes, que a gente precisa. Então bota pra jogar, tá todo mundo à disposição, tem que pôr. Ainda mais diante de um adversário, como você disse, que era o mais difícil de todos. E com certeza, disparado. O Mirassol vai dar trabalho pra todo mundo esse campeonato, como deu ano passado. Vai. Pra mim é a terceira ou quarta força hoje do futebol paulista. Você tem o Palmeiras, que é forte. Você tem o Corinthians, que, bem ou mal, ganhou o Paulista e a Copa do Brasil do ano passado, então sai na frente também. E aí você tem lá Santos com Mirassol, porque o Santos contratou bem, na minha visão. E vai trazer mais. Na minha visão, contratou bem. Tem um meia bom. Não jogou ainda tudo que ele pode jogar, mas tem um meia bom, que é o Rollweiser lá. Acho bom meia. O Gabigol, é um jogador muito polêmico, mas eu acho que no Santos ele pode ir bem, ainda mais com o Neymar junto. Eu acho que ele vai render. E aí sobra quem? Aí tem o Mirassol, que pra mim é uma surpresa, porque sair 14 pessoas, 14 jogadores, 4 titulares, manter aquela pegada, porque o Mirassol marcava em cima, pressão. E aquilo, eu escrevi na hora do gol, no primeiro gol do Mirassol, o jogador sozinho, avançou 3 linhas, sozinho. Sim. Absurdo isso aí. É um absurdo. Cadê a marcação do São Paulo? E outra, com 3 volantes no meio de campo. Exato. 3 volantes no meio de campo. E 3 zagueiros, E o Cédric que não sai ainda. Pra mim é 4 zagueiros ainda. Porque o Cédric não saía. Só saiu depois dos 6 minutos. E o Marcos Antônio toca de lado, toca aqui, não achava ninguém, não via nada, não conseguia fazer nada também. Ninguém faz milagre, não tem como, gente. Tá muito difícil. Exato. A bola é a mesma coisa do ano passado. Bola longa pro Tapia se virar lá. Perdia quase todas as bolas e o Luciano sem saber o que fazer. Não aconteceu nada, essa que é a verdade. E os 4, na verdade, eu acho que, não sei se o período de férias para todo mundo, né, foi mais curto por conta do calendário desse ano que tá diferente por causa também da Copa do Mundo. Eu acho que os 4 começaram o ano como terminaram, né, no final das contas. O Palmeiras 1-0 magro, mas também aquela incerteza, uma pressão maior ali, um Palmeiras ainda indefinido. O Corinthians com o título da Copa do Brasil, sem Memphis, sem Yuri, sem ninguém, né? Sem ninguém, sem titulares. Deitou e rolou também. A Ponte Preta também tá em crise, né? A Ponte Preta, 2 semanas antes, estava fazendo greve, né? Para não jogar. Foi o melhor estreia, assim, o melhor adversário que o Corinthians podia pegar era a Ponte Preta, na minha visão, né? Dentro de Itaquera. Mas foi bem, fez o trabalho. O Gabigol estreia com gol pro Santista, isso foi maravilhoso. Que você cria uma expectativa. E o São Paulo, exatamente do jeito que terminou.